Vamos agora iniciar a terceira parte da história da educação cristã. Como falamos, vamos estudar o século III e o aparecimento das escolas catedrais. Então, para entender isso, para entender o que está acontecendo, devemos perceber um grande crescimento do clero. Isso se deu devido a vários fatores, mas vamos destacar alguns aqui. Devido às heresias que ameaçavam o cristianismo desde o seu início, as perseguições que ocorriam de tempos em tempos e a necessidade de tomar decisões sobre acerca desses acontecimentos, surgiu líderes de personalidades fortes que estivessem à frente das igrejas. Então, as heresias, desde o primeiro século, já assolavam as comunidades cristãs. Muitas heresias, como o gnosticismo, por exemplo, fez com que os líderes e as igrejas cristãs se unissem para não serem consumidas por essas heresias. Além do que as perseguições também que ocorriam fez a igreja cada vez mais se unir. E muitas decisões precisavam ser tomadas, não é? Acerca do que fazer com os hereges, acerca de o que fazer com o bispo que negava Jesus, durante as perseguições, muitos bispos e presbíteros e diáconos negavam Jesus. E o que fazer com esses que negavam Jesus durante a perseguição? Quando o bispo pecava, cometia um pecado vil, ou quando um presbítero cometia um pecado vil, o que fazer com ele? O que fazer com eles? Então, precisava se tomar decisões. Então, a partir desse momento, os bispos começaram a se reunir em concílios e cada vez mais foram surgindo líderes com personalidades fortes, como a gente vê aqui. E isso vai criar realmente uma verdadeira revolução entre a revolução do clero, né? Isso vai fortalecer cada vez mais o poder do bispo e cada vez mais vai unir as igrejas cristãs. As comunidades cristãs foram se reproduzindo também, de maneira que quando uma comunidade cristã dava origem a outra, a mais nova ficava sob a tutela do bispo da mais velha, o que levou vários bispos a terem autoridade sobre várias congregações. Outra coisa interessante aqui que também vai acontecer, esse processo vai acontecer nos séculos, principalmente no século II, né, as comunidades cristãs vão crescendo, vão se reproduzindo, ou seja, uma comunidade cristã gera outra comunidade cristã ali próxima, e aquela segunda que foi gerada, ela geralmente obedece o bispo da primeira congregação que deu origem a ela, e assim as comunidades cristãs vão cada vez mais aumentando, dando cada vez mais autoridade aos bispos sobre várias congregações. O exemplo é o bispo de Roma, que chegou a ter 40 congregações sob a sua tutela. E cada congregação chamava o presbítero de pai, não é? O presbítero da congregação geralmente era chamado de pai ou padre. Pai, padre, né? Do latim, padre. Então, esse bispo de Roma, ele chega a se autodenominar, por exemplo, de papa, que é o pai dos padres, o padre dos padres, visto que ele tinha mais de 40 presbíteros ou padres sobre a sua tutela, né? Cada congregação com seu padre, ele tinha ali cerca de 40 congregações debaixo da sua tutela, debaixo da sua autoridade. Então, o crescimento das comunidades cristãs no segundo século vai dar cada vez mais poder e autoridade ao bispo e vai exigir cada vez mais um clero cada vez mais formal. E isso vai culminar no terceiro século, né? No terceiro século, há uma verdadeira revolução do clero. A igreja passou de comunidades cristãs para uma instituição formal, com uma hierarquia bem definida sob a liderança dos bispos. Isso afetou também a forma de ensino na igreja. Como nós falamos, né, nossa prioridade aqui é observar as formas de ensino, né, a história da educação cristã no segundo século, no terceiro século, no caso. Então, podemos observar que essa revolução do clero, a revolução clériga, que toma forma, que explode no terceiro século, vai afetar também a educação cristã nesse período. Por quê? Surgem as escolas catedráticas, que tinham por objetivo a formação do clero para poder oficiar nos cultos. Então, veja, surge aí as escolas catedráticas
inspiradas nas escolas de catequese, como a gente viu no segundo século. Por que surgem as escolas catedráticas? A igreja, o formato do cristianismo não é mais de comunidades. Agora é uma instituição formal. Você tem um clero muito grande, um clero muito rígido agora. Você tem um bispo, tem um presbítero, tem um diácono. E precisa se formar, dar uma formação a esse clero. Então surge as escolas catedráticas, não é? Da palavra catedral, que era exatamente os templos que foram sendo construídos nesse terceiro século. Muitos templos foram construídos e recebiam o nome de catedral. Então, as escolas ligadas à catedral eram chamadas de escolas catedráticas, onde o bispo oferecia ou dirigia a formação do seu clero. Então, surgem as escolas catedráticas aí como outro método de ensino cristão, competindo agora com a comunidade, que agora a visão de comunidade educadora vai ser diminuída cada vez mais, o catecumenato e as escolas de catequese. E agora surgem as escolas catedráticas diretamente ligadas à igreja, agora no sentido formal, visto que as escolas de catequese, como eu comentei no último vídeo, não necessariamente estavam ligadas à comunidade cristã. O que enfraqueceu o catecumenato e a ideia de comunidade cristã educadora, pois os leigos já não podiam pregar, dirigir ou mesmo cantar nos cultos. Então, a ideia de comunidade, onde cada um aprendia com a convivência do outro, cada vez mais foi enfraquecida. E, além disso, o catecumenato também perdeu força. E vai perder mais força ainda no próximo século, no século IV, quando vai ser oficializado o batismo de crianças, o pedobatismo. Então, o catecumenato vai perdendo cada vez mais força, vai perdendo cada vez mais ênfase. E a ideia de comunidade cristã, que ensina a partir da sua vivência, também vai ser enfraquecida. Porque os leigos, se você já tem um clero formado, se você tem um clero bem rígido, não há necessidade mais dos leigos oficiarem os cultos. Até o século II, os leigos ainda dirigiam os cultos, pregavam, dirigiam a ceia do Senhor, cantavam, compunham hinos e cantavam esses hinos que eram compostos por eles. A partir do século III, não. Os leigos, agora eles ficam de forma passiva, eles ficam só nos bancos, só ouvindo as ministrações, participam de forma passiva da liturgia. E isso cabe agora, a forma ativa na liturgia, cabe aos clérigos, ao clero, cabe ao presbítero, ao diácono, ao bispo, a forma rígida do clero. Só eles podem dirigir os cultos, só eles podem pregar, só eles podem cantar. Então, a partir desse momento, só eles podem ensinar. A partir desse momento, os leigos eles vão perdendo cada vez mais espaços dentro do culto, ficando relegados a simplesmente participar de forma passiva nos cultos. E o clero toma conta do culto. Ok? Então, veja como a revolução do clero agora ela influencia de forma decisiva a educação cristã nesse período. A revolução do clero, no século III, dá uma nova formatação à educação cristã. O ensino catedrático também acentua as diferenças entre as práticas educativas do cristianismo ocidental, que excluiu o uso da literatura pagã, e do cristianismo oriental, que usava a literatura grega em paralelo ao uso das escrituras. Então, o aparecimento do ensino catedrático, das escolas catedrais, também acentuou essa diferença entre a igreja do Ocidente, que é aquela igreja europeia, cristianismo europeu, do cristianismo oriental, que era aquele cristianismo mais grego. E o cristianismo ocidental, que é o cristianismo europeu, ele exclui o uso da literatura pagã, literatura grega, e só usa as escrituras, ao passo que na igreja oriental o uso da literatura grega é feito em paralelo com o uso das escrituras. Então, acentua também a diferença aí entre a igreja cristianismo oriental e cristianismo ocidental. As escolas catedráticas se tornaram um modelo de educação para toda a Europa na Idade Média, pois nos séculos seguintes elas serviram também para a formação dos homens. A partir desse século III, com o aparecimento das escolas catedráticas,
vai ser ditado o formato educacional da Idade Média. Então, a partir do século III, as escolas catedráticas elas vão se tornar um modelo educacional da Idade Média europeia. Então, é preciso muita atenção nisso aí. E a gente deve entender que no Império Romano, a educação era livre. Cada um oferecia a educação ao seu modo. O Império não tinha escola, não oferecia educação. Não existiam instituições de ensino ligadas ao Império. O ensino era livre. Quem quisesse ensinava. Ao passo que, como a gente pode ver, a educação no Império Romano era uma educação grega, porque os gregos é que vinham ensinar os pedagogos, no caso, né, os pedagogos oficiavam livremente seu ofício, ensinavam para quem pagava. Se alguém tinha um escravo de origem grega, e esse escravo de origem grega tinha um conhecimento de cultura grega, ensinava ao filho do seu dono. Então, era livre. O lema da educação no Império Romano era o pater familiares, o pai de família. O pai de família é responsável pela educação do seu filho. O Estado, o Império, o Império não tem nada a ver. Cada um vai buscar a sua própria educação. Era assim que funcionava no Império Romano. Não se tinha uma educação que era promovida pelo Império. Mas aqui no século III, vocês podem perceber que a igreja ela tinha uma preocupação muito grande com a educação do seu clero. E quando o Império Romano desaba, quando o Império Romano cai, perde as rédeas da sociedade, perde o poder, seu poder, esse sistema educacional que a igreja já há algum período já estava estabelecendo, vai ser exatamente o modelo educacional de toda a Idade Média. Existem muitas críticas acerca da igreja, né, que a igreja controla a educação. Não é porque a igreja controla a educação, é porque o Império Romano não controlava. Quando o Império Romano desaba, então a igreja agora ela tem um modelo educacional para oferecer à sociedade. E mais adiante, alguns séculos mais adiante, as escolas catedráticas também vão ser usadas para a formação dos nobres, como vamos ver no próximo vídeo, na parte 4 do nosso estudo da história da educação cristã. Então, é bastante interessante isso aí, porque as escolas catedráticas elas vão ditar o modelo de educação para toda a Europa na Idade Média. Nesse vídeo aqui, nós vamos parar por aqui, mas no próximo vídeo nós vamos abordar a filosofia de ensino, porque se tem modelo educacional, obviamente tem a filosofia de ensino, que nós iremos abordar no próximo vídeo, e aqui já está todo montado o processo educacional da Idade Média, ok? Então vamos parar por aqui, nós agradecemos a paciência de vocês, ok.